dinheiro, facilidades, corrupção e o envolvimento com pessoas poderosas. De uma fusão entre duas pequenas empresas a contratos milionários. Iremos conhecer a história de uma das empresas mais influentes no transporte aéreo de cargas no país na década de 90. A Beta Cargo. Para darmos início à história da Beta, devemos voltar ao início dos anos 90 e entender as mudanças que estavam acontecendo no setor político aéreo do Brasil naquela época. O Brasil estava sob novo comando presidencial. Fernando Collor de Mello acabara de assumir a cadeira presidencial e com isso executava diversas mudanças no país, dentre elas a desregulação do transporte aéreo. Até então, o setor aéreo do país era regulado pelo governo, tendo suas taxas e tarifas de passagem com 100% de intervenção do Estado, assim como era nos Estados Unidos até 1978. Sendo assim, ao assumir, Collor já demonstrava interesse de executar reformas desreguladoras em vários setores, inclusive no setor aéreo. O processo de desregulação teve início em 1991, ano do 5º Congresso de Aviação Civil, o CONAC, e foi finalizado em 1992, dentro do Programa Federal de Desregulamentação, o Decreto 99.179 de 15 de março de 1990. Desde o início da flexibilização do Programa Federal em 1990, vários empresários já se movimentavam, tendo em vista o grande avanço que isso traria para o setor aéreo, além das grandes já existentes no mercado, a Varig, a VASP e a Transbrasil. Tendo o programa sido concretizado, o mercado finalmente foi aberto e a concorrência foi iniciada. As grandes ramificaram suas operações cargueiras. A VASP com a Vaspex, a Transbrasil tinha a Aerobrasil como seu braço direito no transporte de cargas e, posteriormente, a Varig viria a criar a Varig Log. E claro, assim, com a abertura do mercado, outras empresas de carga foram criadas, tal como a Itapemirim, a Digex, a TCB, a ABSA, hoje Latam, a Skymaster e a Braser Linhas Aéreas. Essa última citada, a Braser Linhas Aéreas, foi a semente da Beta que viria a germinar no futuro muito próximo. A Braser teve as suas primeiras movimentações para sua fundação desde o início da desregulação do setor aéreo em 1990, mas devido à alta burocracia, a sua primeira decolagem aconteceu somente em 1994, com a denominação perante a Junta Comercial de Brasair Transportes Aéreos Limitada. Durante esse período, já haviam movimentações de uma fusão nos bastidores, sem nem mesmo a empresa ter começado a operar definitivamente. No início da sua operação, a frota da Brasair contava com 2 Boeing 707 equipados com Rush Kit de segunda geração, para atenuar o enorme ruído dos 4 JT5 que, sem os kits, podiam chegar na casa dos 120 decibéis durante a decolagem, um problema que já estava sendo discutido nas grandes cidades na época. Eram elas o Papapá Bravo Romeo Bravo e o Bravo Romeo Índia. A Brasair tinha sua operação concentrada principalmente entre os aeroportos de Campinas e Manaus, dois gigantes em movimentação de cargas no Brasil até hoje. Em 1995, a empresa chegou a negociar um 747 para fazer a rota entre Miami e Manaus. Em janeiro de 1996, a movimentação de fusão foi consolidada entre a Brasair e a CMI Manutenção de Aeronaves. Nascia então a Brazilian Express Transportes Aéreos Sociedade Anônima, ou apenas Beta Cargo,
sob o controle da Brazilian Express Holding Limitada, de propriedade de Ioannis Amersones e Marli Pascoaleto Amersones. Tendo toda a sua estrutura efetivamente pronta, a Beta começou a operar em maio do mesmo ano com um dos Boeing 707, o Bravo Romeo India, recebendo o segundo 707 no ano seguinte. Em 1998, a empresa já estava consolidada e contava com 4 Boeing 707 e já operava em Manaus, Porto Velho, Cruzeiro do Sul, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Guarulhos e Porto Alegre. No ano 2000, a VASP entrava numa grave crise e perdia espaço não somente no transporte de passageiros, mas também a crise afetou o seu transporte de cargas, culminando na sua saída da cobiçada Rede Postal Noturna, ou RPN. Com isso, a Beta passou a atender as lacunas deixadas pela VASP, aumentando suas operações em Recife, Salvador, Porto Alegre e Guarulhos. A empresa estava em contínua expansão e em 2002 apresentou uma nova identidade visual e também o seu primeiro DC-8, o Papapá Bravo Echo X-Ray, que vinha sob leasing pela Faring Automobile Insurance Company, já equipados com os novos e bem mais silenciosos motores CFM 56. Mas em 2003 as coisas começaram a ficar sombrias para a Beta. Surgiam denúncias de movimentações ilícitas contra a empresa, sendo elas formação de cartel, concussão, fraude em licitações nos Correios, venda de espaços nos voos da RPN e pagamento de propina a políticos, partidos e parlamentares com o objetivo de ganhar licitações, ou o mensalão. As coisas para a Beta iam de mal a pior. Em 2004, um Boeing 707, ao decolar de Manaus, sofreu um acidente irreparável. Em outubro daquele ano, o Papapá Bravo Sierra Echo, ao iniciar a decolagem da pista 10, sofreu um colapso no trem de pouso principal direito. A tripulação tentara abortar a decolagem, mas a aeronave, ainda no solo, derivou para a direita e saiu da pista. O trem de pouso literalmente atravessou a sua asa, por fadiga e rompimento da fixação do trem na longarina da asa. A aeronave foi considerada economicamente irreparável e ficou abandonada no pátio do terminal de cargas do aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes até ser desintegrada e sucateada. O Bravo Sierra Echo foi entregue originalmente à Lufthansa em março de 1967 como Delta Alpha Bravo Uniforme India. Voou na Transbrasil e na Aerobrasil Cargo como Papa Tango, Tango Charlie Mike, até passar para Beta Cargo. Na data do incidente, o Bravo Sierra Echo era o avião com o maior número de horas voadas em todo o mundo, com 107 mil horas totais. Em 2005, as coisas debandaram de vez. Escândalos de corrupção começavam a assolar o país em vários setores, inclusive nos Correios, onde a Beta estava integralmente envolvida. A CPI dos Correios começava a ganhar força e várias empresas estavam envolvidas em denúncias. A Beta era uma delas. A CPI ordenou a quebra do sigilo da empresa e dos dirigentes Ioannis Amersones e Marli Amersones. As denúncias contra a Beta estavam longe de acabar. No mesmo ano, a empresa foi investigada por formação de cartel com a sua concorrente Skymaster, por superfaturamentos de contratos assinados com os Correios. O ex-diretor e atual proprietário da Aeropostal, Roberto Kifuri, estava no alvo das acusações, tendo os sigilos bancário, fiscal e telefônico abertos. Durante a CPI, um ex-funcionário da Beta confirmou em depoimento à subrelatoria de contratos da CPI dos Correios que a transportadora pagava propina à estatal para garantir favorecimento em processos licitatórios, ou, mais uma vez, o mensalão. O ex-funcionário era braço direito de Antônio Leite Filho, também ex-diretor da Beta e atual proprietário da Promodal, e confirmou ter ouvido a informação de Kifuri, que era atualmente agora sócio da Aeropostal, que teria pago um montante de $20 mil para vender uma licitação. Estima-se que o rombo causado pelo esquema ultrapasse os R$60 milhões. Em 2006, a CPI estava com vento de cauda. Roberto Kifuri tentou desmentir um ex-funcionário da Beta,
e agora segurança de Antônio Leite Filho, dono da Promodal e também ex-sócio da Beta, porém sem sucesso. Por fim, Roberto Kifuri negou ter pago o valor de $20 mil e tentou, junto com Gilberto Kifuri, filiado ao PSOL e com candidatura deferida ao cargo de vereador de São Paulo em 2012, a ativação da Aeropostal Brasil Transportes Aéreos, operando com o DC-9 entre Guarulhos e Manaus, mas a empresa sequer chegou a receber o avião. Já Antônio Leite Filho, dono da Promodal, aparece como terceiro maior doador privado da campanha eleitoral do presidente Lula em 2002. Passado o imbróglio com a justiça, a Beta ainda capengava mergulhada num mar de denúncias de corrupção, mas tentava manter a sua operação na proa. Em 2008, a empresa aposentou os 707 remanescentes e manteve apenas os DC-8 Papapá Bravo Echo X-Ray, Bravo Echo Tango, Bravo Echo Mike e Bravo Echo Lima em operação. Assim, com o começo do desmanche da frota inundada de escândalos de corrupção, a Beta já apresentava sinais claros de deterioração no setor, além de dívidas acumuladas. A empresa foi capengando até 2010, quando paralisou suas atividades. Um dos seus Boeing 707, o Bravo Romeo India, e dois DC-8s, o Bravo Echo Tango e o Bravo Echo Mike, ficaram parqueados numa zona remota no aeroporto de Manaus. E um DC-8, o Bravo Echo Lima, ficou parqueado em São Paulo, Guarulhos, próximo à cabeceira 27 Romeo. Tendo este sido posto a leilão recentemente por um lance inicial de R$120 mil através da operadora Gru Airport. Ioannis Amersones e Marli Pasqualeto Amersones, majoritários da Beta Cargo, possui quase 500 processos somados contra eles atribuídos, muito provavelmente de ex-funcionários e credores da empresa. A Beta Cargo teve a última pá de terra jogada em sua cova no dia 8 de abril de 2011, quando a ANAC suspendeu o seu CHETA, ou Certificado de Empresa de Transporte Aéreo, e publicado no Diário Oficial da União 3 dias depois, no dia 11 de abril, fazendo a empresa encerrar as suas atividades definitivamente. Em 2014, a Beta Cargo foi condenada pelo CAD, juntamente com a Skymaster Lines, por envolvimento em corrupção e informação de cartel em licitações públicas dos Correios, o SCT. As multas somadas ultrapassam R$83 milhões. A Brazilian Express Transportes Aéreos Sociedade Anônima nasceu de uma fusão, viveu com glória, disputou com as grandes do país, porém divagou por entre os mais corruptíveis dos caminhos da política brasileira. Foram 15 anos entre o nascimento meteórico, uma vida cercada de dinheiro e facilidades, até uma morte vexatória e solitária. Gostou do conteúdo deste vídeo? Então deixe o seu like abaixo. Se você se interessa por aviação, política e história e deseja continuar acompanhando o nosso canal, clique em inscrever-se para acompanhar os novos conteúdos todas as semanas. Se você quer ser notificado a cada vídeo novo lançado no canal, clique no sino ao lado e seja notificado em primeira mão. O Cultura no Ar agradece a sua visualização e esperamos te ver muito em breve.